Salve, rapaziada. Muito obrigado você que está assistindo esse vídeo aqui. E ontem eu fiz um vídeo defendendo o Felipe Luiz, até porque nada justifica, né, a forma com que ele foi demitido, a forma como foi feito o desligamento do Felipe Luiz. Mas teve uma reunião do José Boto com os jogadores do Flamengo e algumas falas dele vieram, né, à tona, vieram na mídia, e me chamou um pouco a atenção. Porque o meu ponto de crítica ao Felipe Luiz virava em torno justamente disso. Da insistência dele em alguns jogadores. Diziam que ele tinha uma panelinha, né, de jogadores que ele usava, outros jogadores ele não usava tanto. E o Felipe Luiz ele era um treinador que dava uma certa liberdade aos jogadores. Ele era muito brother dos jogadores. E esse foi o principal motivo da demissão dele. O BAP falou que o motivo da demissão dele foi gestão. Foi como ele estava gerindo o futebol do Flamengo, como ele estava gerindo o elenco, alguns jogadores insatisfeitos por não ter muita oportunidade. A gente viu muito isso com o Juninho no ano passado. E a gente também não entende porque o Juninho teve poucas oportunidades. Eu achei que o Juninho entrou bem. Poucas vezes ele entrou e não foi bem, mas eu acho que na grande maioria das vezes que ele entrou, ele foi muito bem. Mas o ponto que levou à demissão, o ponto principal que levou à demissão do Felipe Luiz foi gestão. Os jogadores estavam, alguns se sentindo muita vontade e trabalhando de qualquer forma, e outros estavam insatisfeitos por não ter oportunidade. E uma das falas do José Boto, que veio à tona na mídia, foi que ele falou assim para os jogadores: alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Vocês abusaram da liberdade que Felipe que o desculpa. Vocês abusaram da liberdade que Felipe vos dava. Foram irresponsáveis. Rapaziada. E cara, tipo assim, eu ainda não sou a favor da demissão do Felipe Luiz. Eu gostava muito do trabalho dele. Eu acho que tinham pontos que precisavam melhorar e esse era um dos pontos que precisavam melhorar. Talvez o BAP enxergou que esse ponto não seria melhorado no Flamengo. O Felipe Luiz não adotaria uma nova postura e acredito que isso levou ele a demitir o Felipe Luiz. E querendo ou não, o BAP ele é um cara dos negócios. Ele é o cara da gestão, ele já trabalhou em empresa, ele trabalhou na Sky, né? Um cara de empresa, é um cara de gestão forte. E ele percebeu que o Felipe Luiz não estava dando o retorno que ele esperava de um líder, né? De um técnico. E levou ele a tomar essa atitude de demitir o Felipe Luiz. Mas eu já fiz o meu vídeo de opinião a respeito e falando que eu não concordava com a forma que aconteceu, não concordava e não concordo com a demissão do Felipe Luiz. Mas eu acredito o seguinte, que a partir de hoje, Felipe Luiz já passou. Felipe Luiz está na história do Flamengo, mas já passou. Felipe Luiz é água passada. Agora nós temos um novo treinador, que se chama Leonardo Jardim. E a gente tem que apoiar esse novo treinador. A torcida do Flamengo, ela tem que parar com isso de falar assim, não, eu quero estar certo. Parece que torcem pra dar errado, pra que o Jardim dê errado, pra poder falar assim, não, eu tô certo. Tá vendo aí? O Felipe Luiz não era pra ser demitido. E às vezes é a mesma torcida que tava mandando o Felipe Luiz pra aquele lugar na arquibancada. Entende? Felipe Luiz foi xingado, foi vaiado. E uma parte da torcida que fez isso agora já tá atacando. Parece que essa galera só quer criticar, quer procurar um motivo pra criticar. E o ponto que eu quero chegar é esse, que agora a gente tem um novo treinador e a torcida tem que apoiar. A torcida tem que acreditar no trabalho do Jardim. E os jogadores também precisam acreditar e precisam trabalhar pro Jardim. A minha única preocupação é essa, é dos jogadores, por não terem concordado com a saída do Felipe Luiz, começarem a querer boicotar o trabalho do Leonardo Jardim. E isso só prejudica o Flamengo. Eu acho que a gente não tem que ficar abraçando um jogador, abraçando um treinador. Não, a nossa causa é o Flamengo. A nossa instituição é o Flamengo. O que importa pra gente é o Flamengo, porque no final todo mundo vai passar. BAP vai passar, Jardim vai passar, Felipe Luiz vai passar, Danilo, Arrascaeta, todo mundo passa. Fica na história, fica marcado na história, mas o que fica é o Flamengo.
Quem a gente torce todo ano é pelo Flamengo, e não por jogador, por treinador ou por presidente. Então esse é o ponto que eu queria chegar. Me preocupa um pouco porque saiu notícia que os jogadores estavam inconformados nessa reunião com o Boto. A informação que tem é que só o Boto falou, os jogadores mal se manifestaram, mas nos bastidores os jogadores demonstraram muita insatisfação com a demissão do Felipe Luiz, porque boa parte deles gostavam muito do Felipe Luiz, apesar de terem uns que estavam insatisfeitos. Mas os nossos principais jogadores eram aliados do Felipe Luiz e a parte que me preocupa é só se eles vão abraçar a ideia do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim é um excelente treinador. Eu acho que o que não pode acontecer no Flamengo é os jogadores começarem a boicotar o trabalho do Leonardo Jardim e acabar sobrando para o treinador de novo e não vir uma cobrança nos jogadores. Eu acho que os jogadores têm que ser cobrados desde a época do Felipe Luiz. Eu acho que os principais que deveriam ser cobrados eram os jogadores, não o Felipe Luiz. Por isso que eu defendi o Felipe Luiz muitas vezes. Ele tinha pontos que tinham que ser criticados, como eu citei no começo do vídeo, mas os jogadores precisam ser cobrados porque eles precisam apresentar resultados melhores do que vinham apresentando. Mas o mais é isso. O Leonardo Jardim já vai treinar o Flamengo hoje. No treino de hoje pela tarde ele já treina o Flamengo. Acredito que vai ser anunciado oficialmente pelo Flamengo também ainda hoje. E é isso. Agora é a gente olhar pra frente, apoiar o trabalho do Leonardo Jardim. Cara, eu acho que o pensamento tem que ser esse. Não gosto do estilo do cara, não gosto desse cara, beleza. Mas eu tenho que torcer pelo Flamengo. Minha causa é o Flamengo. Pelo que eu torço, quem eu torço é o Flamengo e não o treinador. Então a gente tem que torcer sempre pra quem vir pro Flamengo dar certo. Ganhar títulos, vencer jogos e vencer bem, e jogando bonito, que é a forma que a gente gosta do Flamengo. É sempre jogando pra cima, jogando bonito. E o mais é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Dá o like no vídeo aí, comenta pra me ajudar. Isso ajuda a engajar o vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis e até a próxima. Flamengo.